O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito. Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo? Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa. Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora. Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. Estou bem, querida. Não se preocupe. Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. A senhora não está sozinha, disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras. Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. Ele não pode continuar assim, murmurou Vitória. Isso não é normal. Helena suspirou. Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho. Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado.
Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável. O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. Você não faz nada direito. Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura. Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória, mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença. Era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma. Não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia.
Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá." Ele riu com desprezo. "Chá? Isso aqui parece casa de pobre." As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. "Arthur, fale com mais respeito." Ele lançou-lhe um olhar frio. "Você anda se metendo demais, Vitória." Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo. A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. "A senhora sempre deixa esse jardim lindo." Helena sorriu de leve. "As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas." Vitória entregou-lhe a xícara. "Mas a senhora não devia viver em silêncio." Helena suspirou. "É fácil falar, filha, mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída." Vitória olhou nos olhos dela. "Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites." Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. "Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem?" Ela forçou um sorriso. "Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa." Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. "Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro." Helena abaixou os olhos. "Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma", respondeu Vitória, segurando a mão dela. "E isso a senhora não pode permitir." À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. "Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido." As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança.
Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa. O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou.
Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós, respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários. E me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja a hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro.
Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se, precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou. Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. O que estavam cochichando hoje à tarde? Perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. Não sei do que fala, filho. Vitória manteve a calma. Apenas conversávamos sobre flores. Ele estreitou os olhos. Flores, murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo. Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. Se você estivesse aqui, Rogério, sussurrou com lágrimas nos olhos, talvez nosso filho fosse outro. Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim. Helena fechou os olhos. Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma. Vitória assentiu. É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado. Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Filho, não precisa me tratar assim. Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. Cale-se, mãe! Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. Chega, Arthur, isso não vai continuar. Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. Vai me enfrentar? Você? Vitória manteve o olhar firme. Vou, mais do que imagina. Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. Nem mais um passo, Arthur. Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia. Arthur arregalou os olhos. Você me gravou? Vitória não recuou. Gravei e não tenho medo de usar. O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. Basta, meu filho, você não vai mais me ferir. As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força.
Vitória correu até a sogra e a abraçou. Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha. Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente. As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos. O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria.
e no coração de Vitória a convicção de que havia cumprido sua missão. Mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo. Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes. Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão, porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma. O grito ecoou pelas escadarias iluminadas do Clube Municipal de Ouro Preto. Convidados incrédulos se viraram a tempo de ver Dona Zilda Rocha, de 62 anos, rolando degrau após degrau, o corpo frágil batendo contra o mármore frio. No topo, de salto alto e olhar gélido, estava a noiva milionária Isadora Monteiro, que havia acabado de chutar a sogra pobre da escada diante de todos. O silêncio se fez pesado, interrompido apenas pelo impacto final quando Zilda atingiu o chão. Mas para entender como aquela cena humilhante aconteceu, era preciso voltar algumas horas, até o início do casamento que havia parado a cidade. Naquele sábado, Ouro Preto despertou em clima de celebração. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais e os sinos das igrejas davam à manhã um ar de solenidade. A cerimônia mais comentada do ano aconteceria na imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos ícones do barroco mineiro.
O noivo era Henrique Rocha, de 27 anos, jovem analista financeiro que fizera carreira em São Paulo. Filho único de Dona Zilda, carregava nos ombros a esperança da mãe de ver recompensados todos os anos de esforço e sacrifício. Ele se uniria a Isadora Monteiro, filha de Sérgio Monteiro, empresário influente no setor de mineração, conhecido pelo poder e pelo luxo com que cercava a família. Entre os convidados da alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, Dona Zilda destoava. Caminhava com passos tímidos, usando um vestido azul marinho simples, costurado por uma vizinha, e uma bolsa de couro já gasta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e as mãos marcadas pelo trabalho revelavam décadas de vida dura como diarista. Assim que entrou na igreja, ouviu cochichos abafados. "É a mãe do noivo?" perguntou uma convidada, inclinando-se para a outra. "Deve ser. Olha só o jeito dela." A resposta veio com um riso disfarçado. Zilda ignorou os comentários e seguiu até o banco da frente. Seu coração batia acelerado, dividido entre orgulho e insegurança. Para ela, aquele era o momento mais importante da vida do filho, mas também um teste. Suportar o olhar de uma sociedade que nunca a aceitaria como igual. Na sacristia, Isadora ajustava o vestido de renda importada enquanto madrinhas a cercavam. Entre risos contidos, uma delas comentou: "A sogra veio mesmo? Com aquela roupa? Vai estragar as fotos." Isadora sorriu de canto, sem responder. Já sabia que a presença da sogra seria um incômodo, mas Henrique havia insistido. Para manter as aparências, decidiu suportar, ao menos até poder agir. No altar, Henrique ajeitava a gravata quando uma amiga de infância, Camila Silva, criada por Dona Zilda como se fosse filha, se aproximou. "Sua mãe está ali na frente", sussurrou tentando animá-lo. Henrique apenas assentiu, desviando o olhar. O peso da vergonha o consumia, ainda que tentasse disfarçar com um sorriso. O casamento seguia com toda a imponência que se esperava da união entre a família Monteiro e o jovem Henrique Rocha. Dentro da igreja de São Francisco de Assis, o órgão ecoava, as paredes barrocas refletiam os cânticos e os flashes das câmeras se multiplicavam. Para os convidados da elite, era mais do que um matrimônio. Era o encontro perfeito entre tradição e poder econômico. No primeiro banco, Dona Zilda observava cada detalhe. O coração batia forte, orgulhoso e, ao mesmo tempo, oprimido. Afinal, não era fácil estar cercada por gente que a olhava com desdém. O vestido simples, a postura tímida, a pele marcada pelo trabalho. Tudo parecia destoar dos tecidos importados e das joias reluzentes. Alguns cochichos continuavam a circular pelos corredores da igreja. "É a mãe dele mesmo. Tadinho foi criado por uma diarista." Zilda engoliu em seco. Seus olhos marejados denunciavam a mistura de sentimentos. Alegria pelo filho, dor pela forma como era julgada. No altar, Henrique tentava manter a compostura. Ao seu lado, Isadora irradiava beleza e confiança, exibindo um sorriso calculado. Sempre que os olhos da noiva se encontravam com os da sogra, no entanto, um brilho de desprezo surgia. Entre os convidados, Camila Silva acompanhava tudo de perto. Amiga de infância de Henrique, ela crescera praticamente dentro da casa de Dona Zilda. Filha de uma vizinha que havia falecido cedo, foi Zilda quem lhe deu teto, comida e afeto, tratando-a como filha. Camila, agora com 24 anos e formada técnica de enfermagem, nunca deixou de considerar Zilda como sua verdadeira mãe. Enquanto todos se levantavam para a saída dos noivos, Camila percebeu o desconforto estampado no rosto de Zilda. Aproximou-se e segurou sua mão. "Fica tranquila. Você não deve nada a ninguém aqui", sussurrou, num tom firme que contrastava com a delicadeza do gesto. Zilda apenas sorriu de leve, tentando disfarçar as lágrimas. O orgulho de ter criado Henrique e de ver Camila ao seu lado era o que a sustentava. Do lado de fora, os sinos repicavam e os fotógrafos se agitavam para registrar o casal.
Sérgio Monteiro, o pai da noiva, comandava a cena como se fosse um diretor, indicando quem deveria ou não aparecer nos retratos oficiais. Quando percebeu Dona Zilda se aproximando, fez um gesto sutil para que um assessor interviesse. Senhora, melhor aguardar um pouco, já vamos liberar as fotos gerais, disse o rapaz, bloqueando discretamente sua passagem. Humilhada, Zilda recuou. Henrique, nervoso, fingiu não ver. E Isadora, de longe, apenas sorriu satisfeita, como quem confirmava o controle sobre cada detalhe. O cortejo seguiu para o Clube Municipal de Ouro Preto, onde a recepção grandiosa aguardava os convidados. Lustres imensos iluminavam o salão. Mesas fartas exibiam cardápios sofisticados e arranjos de flores brancas se espalhavam por todos os cantos. Era um espetáculo de luxo, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que dera tudo para criar o noivo. Zilda entrou com passos hesitantes. Mais do que nunca, sentia que aquele não era seu lugar. Mas, no fundo, uma certeza a sustentava. Ela não perderia a dignidade, por mais que tentassem apagá-la. A recepção no Clube Municipal de Ouro Preto era um espetáculo de ostentação. Os lustres de cristal refletiam a luz amarelada sobre mesas impecavelmente decoradas, forradas com toalhas finas e adornadas por arranjos de flores brancas importadas. Garçons circulavam sem parar, equilibrando bandejas de espumante e canapés sofisticados que contrastavam com a simplicidade dos quitutes que Dona Zilda estava acostumada a servir em aniversários de bairro. Logo na entrada, uma cerimonialista direcionava os convidados para as mesas numeradas. Quando Zilda se aproximou, a moça pareceu hesitar. Olhou rapidamente para Isadora, que estava a poucos metros, rindo com as madrinhas. A noiva fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e a cerimonialista conduziu Zilda para uma mesa lateral, distante do centro. Aqui, senhora. Esse lugar está reservado para a senhora, disse em tom polido, mas firme. Zilda agradeceu e se acomodou, percebendo que aquela mesa era a mais afastada do salão, quase na saída. Os convidados mais influentes estavam próximos ao palco e à pista de dança. Ela, isolada. De onde estava, podia observar Henrique sendo saudado por empresários e políticos locais. Ele sorria, apertava mãos, posava para fotos, mas não olhava para ela. Camila se aproximou com uma taça de suco. Parece que fizeram de propósito, murmurou, sentando-se ao lado de Zilda. Não tem problema, filha. O importante é estar aqui, respondeu a diarista com a voz embargada. No centro do salão, Isadora circulava como uma rainha. Vestido impecável, maquiagem perfeita, postura altiva. Quando cruzava os olhos com Zilda, fazia questão de manter o sorriso frio, como se quisesse reforçar a distância entre seus mundos. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos. A música suave começou e Henrique conduziu Isadora pelo salão, arrancando aplausos e suspiros da plateia. Enquanto dançava, ele lançou um olhar rápido para a mãe, mas desviou imediatamente quando percebeu a expressão orgulhosa, misturada à insegurança no rosto dela. Depois da dança, os fotógrafos pediram a presença das famílias para o registro oficial. Zilda se levantou, esperançosa, mas antes que pudesse se aproximar, um assessor de Sérgio Monteiro interceptou. Senhora, me desculpe. As fotos agora são só com familiares diretos da noiva. Logo teremos uma geral. O clique das câmeras registrou o casal sorridente ao lado dos Monteiro, enquanto Zilda permanecia parada, constrangida, com os olhos marejados. Camila segurou seu braço tentando consolá-la. Eles não sabem quem a senhora é de verdade, mas a dor já estava cravada. Zilda não queria ser centro das atenções, mas desejava apenas o mínimo, estar ao lado do filho em seu grande dia. Durante o jantar, enquanto convidados brindavam com champanhe, Zilda mastigava em silêncio um prato sofisticado que mal reconhecia. Observava Henrique rir das piadas de Sérgio Monteiro e receber elogios de pessoas que jamais haviam caminhado ao seu lado, quando ele era apenas um garoto com uniforme surrado de escola pública.
A cada instante, a sensação de exclusão aumentava. Zilda permanecia em silêncio, mas dentro de si já pressentia que aquela noite terminaria em algo muito pior do que simples humilhações sociais. A noite avançava, e o salão do Clube Municipal de Ouro Preto estava tomado por risos e música. O DJ alternava entre clássicos românticos e sucessos animados, mantendo a pista cheia. Para muitos, era uma festa perfeita, mas para Dona Zilda Rocha, cada minuto parecia um teste de resistência. Sentada em sua mesa isolada, ela observava o filho sorrir e brindar com empresários e políticos, sempre ao lado de Isadora. O orgulho se misturava a um vazio sufocante. Era como se Henrique tivesse erguido um muro invisível entre eles. Por volta da meia-noite, Zilda se levantou. Precisava de um pouco de ar. Caminhou discretamente até um dos corredores laterais que levava às escadas de serviço. O barulho da festa foi ficando para trás, substituído pelo silêncio pesado do prédio antigo. Enquanto respirava fundo, ouviu passos firmes atrás de si. Ao virar, encontrou-se frente a frente com Isadora. A noiva segurava o vestido com uma das mãos para não tropeçar e a encarava com um sorriso frio. "A senhora não se cansa?" perguntou em tom baixo, mas carregado de veneno. "Desde cedo tentando se enfiar onde não é chamada." Zilda recuou um passo, surpresa com a hostilidade direta. "Eu só estou aqui para ver meu filho feliz. Não quero atrapalhar." Isadora deu uma risada seca. "Feliz? Ele só tem vergonha da senhora. Se fosse por mim, nem teria vindo." Mas ele insistiu em convidá-la, talvez por pena. As palavras atingiram Zilda como facadas. Ela apertou a bolsa contra o peito, tentando manter a calma. "Vergonha? Eu criei o Henrique sozinha. Dei tudo o que podia para ele ter uma vida digna. E é exatamente por isso que ele não gosta de lembrar do passado," interrompeu Isadora, aproximando-se ainda mais. "Na frente da minha família, disse que a senhora era só uma antiga empregada. E sabe por quê? Porque é isso que parece." O sangue de Zilda gelou. Aquilo confirmava seus piores medos. O próprio filho renegava suas origens. Isadora então olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes grossas. O corredor estava vazio. "Escute bem", sussurrou. "Não quero a senhora nas fotos. Não quero a senhora perto dele. Esse casamento é um contrato de poder, e a senhora é um estorvo." Antes que Zilda pudesse responder, Isadora a empurrou contra a parede. O impacto a fez perder o equilíbrio. No reflexo de defesa, Zilda segurou o corrimão da escada. Mas Isadora não hesitou. Levantou o pé e, com um movimento firme, chutou a sogra, que perdeu as forças e caiu para trás. O corpo de Zilda despencou pelos degraus de mármore, batendo de forma dolorosa em cada lance. Um grito se misturou ao som abafado da festa, mas ninguém parecia ouvir. No topo da escada, Isadora recompôs o vestido e respirou fundo. O olhar gelado não demonstrava arrependimento, apenas a certeza de que havia eliminado um incômodo. O barulho da queda ecoou pelo corredor. Alguns convidados próximos ouviram um estrondo abafado e correram, encontrando Dona Zilda Rocha caída ao pé da escada. Seu corpo estava imóvel por alguns segundos, até que ela soltou um gemido de dor. O vestido azul marinho, simples e já gasto, agora estava manchado pelo pó do chão de mármore. Em segundos, formou-se um círculo de pessoas ao redor. "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou uma senhora. "Será que tropeçou?" arriscou outro convidado. Isadora Monteiro apareceu logo depois, descendo lentamente, simulando surpresa. "Eu estava vindo atrás dela, mas quando vi, já estava no chão", disse em tom dramático. "Talvez tenha perdido o equilíbrio." Alguns assentiram, mas Camila Silva, amiga de infância de Henrique e criada por Dona Zilda como irmã, não acreditou na versão. A pressa com que Isadora tentava justificar a queda parecia ensaiada. Henrique foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou a mãe sendo amparada por dois convidados. Seus olhos se arregalaram, mas ele conteve a reação.
Olhou para Isadora, que balançou a cabeça discretamente, como quem pedia silêncio. Precisamos levá-la para a enfermaria do clube, disse alguém. Com dificuldade, Zilda foi acomodada em uma cadeira. Apesar das dores no braço e nas costas, tentou se levantar. Eu estou bem, não quero atrapalhar a festa. Mas sua voz fraca denunciava a gravidade da situação. Camila ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão. Dona Zilda, a senhora não merece isso. Fizeram de propósito. Eu vi o jeito da Isadora antes de chegar aqui. Zilda apenas fechou os olhos, sem forças para responder. Enquanto era levada para uma sala reservada, a festa continuava no salão principal, como se nada tivesse acontecido. Música alta, taças tilintando, risos ecoando. O contraste era doloroso. Henrique entrou na sala onde a mãe estava sendo cuidada por uma enfermeira contratada para o evento. Evitava olhar diretamente para ela. O silêncio entre os dois era sufocante. Camila quebrou o clima. Você vai fingir que não sabe o que aconteceu, Henrique. Sua mãe foi humilhada. Henrique respirou fundo, mas não respondeu. O peso da escolha o consumia, proteger a esposa e manter as aparências ou defender a mãe diante de todos. E você que está acompanhando essa história, de onde está ouvindo, coloque aqui nos comentários sua cidade e me diga, o que você faria no lugar de Dona Zilda, sendo humilhada dessa forma no casamento do próprio filho? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Sua participação faz toda a diferença. Naquela sala silenciosa, a respiração ofegante de Dona Zilda misturava-se à angústia de Camila e ao silêncio pesado de Henrique. O casamento continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. No salão principal, a música abafava os rumores, mas nos bastidores, a queda de Dona Zilda Rocha já gerava comentários. Alguns convidados cochichavam que ela parecia tonta, outros insinuavam que havia exagerado no vinho. A versão de Isadora Monteiro, dita em tom seguro, espalhava-se rápido. A sogra tropeçara sozinha. Na sala reservada, Zilda permanecia sentada em uma poltrona, o braço dolorido apoiado em um lenço improvisado. Seu rosto refletia cansaço e tristeza, mas não surpresa. Já havia sentido, desde cedo, que aquele dia não terminaria bem. Henrique Rocha entrou, acompanhado de 2 assessores de Sérgio Monteiro. Olhou para a mãe e desviou o olhar em seguida, como se não suportasse encarar a cena. Um dos assessores falou por ele. Dona Zilda seria melhor descansar. O casamento precisa continuar sem maiores incidentes. Zilda abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu. Mãe, por favor, fique tranquila. Vamos resolver isso depois. Aquela frase soou como uma punhalada. Resolver depois? Ele não tinha coragem de defender a própria mãe naquele momento. Camila Silva, inconformada, ergueu a voz. Resolver depois? Sua mãe acabou de ser humilhada e quase se machucou gravemente. Você vai se calar diante de todos? Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso. Não é tão simples, Camila. Você não entende? Eu entendo, sim, interrompeu ela. Entendo que você está deixando a Isadora e o pai dela controlarem sua vida. Está disposto a negar quem realmente é só para manter essa fachada? Henrique não respondeu. O silêncio dele era a confirmação que Zilda temia. Pouco depois, Sérgio Monteiro entrou na sala. Com um sorriso polido, cumprimentou a todos. Espero que esteja melhor, Dona Zilda. Infelizmente, acidentes acontecem, mas precisamos manter o clima de celebração. O tom era falso, mas firme, como uma ordem disfarçada. Para ele, a festa e a imagem pública valiam mais do que qualquer ferida. Camila se aproximou de Zilda e sussurrou. Não podemos ficar aqui paradas. Eles vão tentar abafar tudo. Zilda respirou fundo. Sentia-se exausta, mas algo dentro dela se acendeu. Não seria silenciada outra vez.
Enquanto isso, no salão, o mestre de cerimônias anunciava que a celebração seguiria com o corte do bolo e os discursos. Isadora, sorridente, distribuía cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Para os convidados, ela era a noiva perfeita, refinada e educada. Mas por trás daquele sorriso havia uma certeza sombria. Zilda não se curvaria facilmente. No fim da noite, quando os últimos brindes foram feitos, a tensão entre mãe e filho continuava sem solução. Zilda, com o corpo dolorido, tomou a decisão de que não deixaria a humilhação passar em branco. Se a igreja fora palco de pompa e o clube de humilhação, havia ainda um cenário em que a verdade poderia ecoar mais alto: o próprio altar diante de todos. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo em ouro preto, mas dentro de Zilda, o peso da noite anterior ainda latejava em cada osso. O corpo doía, mas era a alma que carregava a maior ferida. Enquanto muitos convidados já comentavam nas redes sociais sobre a festa luxuosa, nenhum deles falava da queda na escada. Era como se o episódio tivesse sido apagado. Henrique havia passado a noite em claro. Sabia que a versão oficial, de que a mãe havia tropeçado, era frágil. No fundo, carregava uma angústia crescente. Se calar significava compactuar com a mentira. Camila, indignada, pressionava-o sem descanso. Você vai deixar que todo mundo acredite nisso? Sua mãe quase morreu ontem. Henrique apenas balançava a cabeça, dividido entre a fidelidade à mãe e o medo de perder o prestígio conquistado ao lado da família Monteiro. No fim da tarde, a cerimônia religiosa de bênção do matrimônio foi marcada na própria igreja onde tudo começara. Embora o casamento civil e a festa já tivessem acontecido, Isadora queria reforçar a imagem de união perfeita diante da sociedade local. A nave da igreja de São Francisco de Assis estava lotada novamente. Convidados aguardavam ansiosos pelo novo espetáculo. O padre ajeitava os paramentos no altar e os músicos afinavam instrumentos. Zilda, ainda dolorida, hesitou em sair de casa, mas o coração materno falou mais alto. Não suportaria assistir à distância a coroação definitiva de uma farsa. Com a ajuda de Camila, caminhou lentamente até a igreja. Seus passos firmes contrastavam com a fragilidade física. Cada degrau da entrada parecia um desafio, mas dentro dela crescia a certeza de que não ficaria em silêncio. Quando entrou, alguns olhares se voltaram imediatamente. O vestido azul marinho do dia anterior estava amarrotado, mas seus olhos carregavam uma chama que não passara despercebida. Cochichos se espalharam. Ela voltou? Depois da queda, achei que não apareceria mais. Isadora, já posicionada ao lado de Henrique no altar, arregalou os olhos por um instante ao vê-la. Rapidamente recompôs a expressão e apertou o braço do noivo, como quem exigia firmeza. Henrique sentiu o peito apertar. A presença da mãe diante de todos era um lembrete de que a verdade ainda não havia sido dita. O coração batia descompassado e o suor escorria pela nuca. Camila se manteve próxima a Zilda como um escudo silencioso. Ambas sabiam que a tensão só aumentaria. O padre deu início às palavras de abertura, pedindo que todos celebrassem a união com alegria e gratidão. Mas no ar pairava algo diferente, uma expectativa quase palpável de que algo aconteceria. Zilda, firme em seu banco, fixou os olhos no filho. Era um olhar de dor e amor misturados, carregando uma única pergunta não dita: até quando você vai me negar? O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quebrado apenas pela voz do padre que conduzia a cerimônia. Cada palavra ecoava sob o teto barroco, mas a atenção dos presentes já não estava voltada apenas ao rito religioso. Os olhares se dividiam entre o casal no altar e a figura firme de Dona Zilda Rocha, sentada nos primeiros bancos, observando cada detalhe com olhos marejados. Isadora Monteiro, deslumbrante em seu vestido branco, mantinha o rosto erguido, mas por dentro ardia de irritação.
A presença da sogra era um desafio que não havia previsto. Apertava com força o braço de Henrique Rocha, como quem lembrava que silêncio e obediência eram obrigações. O padre pediu que os noivos renovassem as promessas. Henrique respirou fundo, mas as palavras pareciam não sair. Engoliu em seco, olhando para Isadora, depois desviando o olhar para a mãe. O contraste entre os dois mundos se materializava diante dele. De um lado, o luxo e o poder. Do outro, o amor simples e incondicional de quem havia sacrificado tudo por ele. Camila Silva, ao lado de Zilda, percebeu o conflito estampado no rosto de Henrique. "É agora ou nunca", murmurou, baixa demais para ser ouvida além do banco. O padre repetiu a pergunta solene. "Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Henrique abriu a boca, mas a voz falhou. Os convidados cochichavam intrigados. Isadora, constrangida, apertou ainda mais o braço dele. "Responde logo", sussurrou com os dentes cerrados. Foi nesse instante que Henrique não conseguiu mais suportar o peso da mentira. Em um ímpeto, ergueu a voz que ecoou por toda a igreja. "Chega! Todos precisam saber da verdade." O silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram e até o padre recuou, surpreso. Henrique respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. "Durante anos eu tive vergonha da minha própria mãe. Para conquistar respeito em São Paulo e ser aceito pela família Monteiro, eu menti. Disse que minha mãe era só uma antiga empregada, alguém sem importância. Fiz isso porque não queria que ninguém soubesse que cresci em uma casa humilde, criado por uma diarista que se sacrificou para me dar estudo." Um burburinho tomou conta do lugar. Isadora tentou interromper. "Henrique, pare com isso! Está nos envergonhando!" Ele se soltou do braço dela e continuou, a voz agora mais forte. "A única vergonha que carrego é a de ter negado a mulher que me deu a vida. A senhora ali, humilhada e afastada de todos, é a minha mãe, a melhor mulher que já conheci." Zilda levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Isadora, em choque, tentou manter a pose, mas o véu de perfeição se rasgava diante de todos. Algumas madrinhas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Sérgio Monteiro, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Henrique encarou a noiva. "Você sabia desde o começo, e exigiu que eu a escondesse, porque não queria uma sogra pobre atrapalhando sua imagem. E eu aceitei. Fui covarde. Mas não mais." O altar, antes palco de um casamento perfeito, havia se transformado em um tribunal público, e ali, diante de todos, a verdade finalmente ecoava. O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quase insuportável. Cada olhar estava fixo em Henrique Rocha, que ainda ofegava após gritar a verdade. Ao lado dele, Isadora Monteiro parecia petrificada, os olhos faiscando de ódio e vergonha. O padre, sem saber como prosseguir, fechou discretamente o livro litúrgico. Era evidente que a cerimônia não poderia continuar. Dona Zilda Rocha, no banco da frente, chorava em silêncio. As palavras do filho haviam sido como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Era doloroso ouvir que ele tivera vergonha dela, mas era libertador vê-lo finalmente assumir isso diante de todos. Isadora tentou reagir. "Isso é absurdo!" gritou, a voz tremendo. "Ele está confuso. Essa mulher sempre foi um peso e todos aqui sabem que não pertence a este lugar." Um burburinho percorreu a igreja. Parte dos convidados abaixou a cabeça, constrangida. Outros encaravam a noiva com reprovação. A máscara de perfeição que ela usara durante todo o casamento desmoronava. Henrique a encarou, firme. "Quem não pertence à minha vida é você, Isadora. Casei por conveniência, por status, por medo de perder oportunidades. Mas hoje percebi que nenhum desses motivos vale a pena se eu tiver que negar minha mãe." Sérgio Monteiro levantou-se furioso. "Você não tem ideia do que está fazendo, rapaz. Está jogando fora o futuro que construímos para você." Henrique respirou fundo, a voz firme. "Prefiro perder o futuro com vocês do que perder a dignidade ao lado da minha mãe." O choque foi imediato.
Isadora arrancou o véu da cabeça e saiu da igreja sob vaias discretas e olhares de reprovação. Sérgio a seguiu, murmurando insultos, mas a imagem da família Monteiro já estava manchada perante todos. Henrique desceu do altar e caminhou até Dona Zilda. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos calejadas. Mãe, me perdoa. Eu errei. Errei em te esconder, em te negar, em sentir vergonha da mulher que sempre me deu tudo. Eu fui covarde. As lágrimas escorriam pelo rosto de Zilda, que acariciou os cabelos do filho. Você é meu menino. Nunca precisei de luxo, só do seu respeito. Camila Silva, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Muitos convidados, tocados pela cena, também se comoveram. Aquele não era o final esperado de um casamento de elite, mas sim o início de uma nova verdade. Henrique ajudou a mãe a se levantar. Os dois caminharam juntos pela nave da igreja, sob olhares que misturavam espanto, respeito e reflexão. O casamento não havia se consumado, mas uma reconciliação verdadeira entre mãe e filho nascia ali. Essa história mostra como a vergonha pode destruir laços, mas também como a coragem de assumir a verdade pode transformar tudo. Quantas vezes na vida você já se encolheu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de valorizar quem realmente esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? No fim, é a dignidade e o amor que ficam. O resto passa. Eu quero que você me conte. O que teria feito no lugar de Dona Zilda? E mais, você já perdoou alguém que um dia te negou ou te envergonhou? Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se essa história tocou o seu coração, mostre isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Quem sabe essa mensagem não chega justamente para quem precisa ouvir que ainda é tempo de escolher o respeito e o amor.